Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema dessa semana é bem interessante e nós vamos aprender muitas coisas. Parábolas. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Parábolas, né, são palavras que são ditas para dar um sentido novo da história que é contada. Geralmente tem fundo moral, né, e fundo espiritual. Aqui em Marcos 4, 24 a 25, nos diz: E disse-lhes, né, Jesus falou, atendei ao que ides ouvir, ou seja, preste atenção no que está sendo falado. E aqui o que é dito? Com a medida com que medirdes alguém, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós o que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aqui está relacionado à fé. Né? E você não está desenvolvendo a sua fé, com o tempo ela também vai desaparecer. Mateus 7, verso 2 diz sobre a questão do juízo, uma medida que a gente julga alguém. Né? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. É outra forma, né? Falar o mesmo assunto. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então a gente podia pensar, não, então eu não vou julgar alguém de forma bem leve, né? Mas não é isso. Porque a Bíblia diz que o padrão de julgamento da lei é a lei de Deus, né? Então não adianta eu dizer, não, então eu vou julgar todo mundo tranquilo, né? De forma irresponsável, né? E aí eu não vou ser condenado, não vou ser, né? Não vai acontecer nada comigo, né? Mas aí você está cometendo um erro porque o padrão de julgamento é a lei de Deus. E aí, como o padrão de julgamento é a lei de Deus, esse padrão vai terminar corrigindo os erros, né, que a gente estaria cometendo. Né? Então, a Bíblia nos diz aqui, em Tiago 2,13, né, vamos ler primeiro Salmo 119, 37. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Então, os juízos de Deus são retos porque ele tem um padrão. Esse padrão não altera por causa, né, do tempo, né, não altera por causa, né, dos sentimentos das pessoas. O padrão é o que ele estabeleceu, é a lei dele. Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não tem misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia é a oportunidade que Deus dá para nós, né? Segunda chance, né? Através da graça, para que nós sejamos salvos. Então nós temos que também aprender a ser misericordioso. E a misericórdia diz que triunfa no juízo. Por que triunfa? Porque Deus vai usar de misericórdia para comigo. Da mesma forma eu tenho que usar misericórdia para com os demais. João 5, 26 e 27 diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Jesus é Deus. E por que Deus deu essa capacidade, né? Jesus ter vida em si mesmo? Porque ele sendo Deus, ele já era eterno. Mas ao tornar-se humano, podia ter, no plano da redenção, dito, não, ele não vai ter essa mesma capacidade. Mas no plano da redenção foi definido que Jesus, mesmo sendo humano, manteria a vida em si mesmo. Uniria a divindade com a humanidade. Diz aqui, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, ou seja, o julgamento. Esse julgamento que nós estamos tratando aqui. É o julgamento final de todas as pessoas. Diz por que Jesus tem esse poder? Porque ele tornou-se o Filho do Homem. Ninguém pode dizer que ele não sabe o que aconteceu, não sabe o que é ser um ser humano. Ele tornou-se humano, assim como eu e você. João 16, de 7 a 11, diz assim, que o juízo, o julgamento, a verdade, tudo isso vem através do Espírito Santo. Diz, todavia, digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá. Jesus falou, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Mas quando eu for, vos enviarei.
E quando ele vier, Espírito Santo, né, convencerá o mundo do pecado. Então, o que é o convencimento do pecado? Quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, nós passamos a entender que nós temos natureza pecaminosa, que nós somos pecadores, que nós necessitamos, né, de um Salvador. Da justiça. Por que a justiça? Porque não há justiça em nós. A única justiça suficiente para nos salvar é Jesus. A vida Jesus viveu por nós. E do juízo, o que é juízo? Jesus diz, quem crê nele, né? Está lá em Marcos, né? A gente lê aqui em Marcos, vamos dizer aqui, ó, de forma resumida, Marcos 16, né? Jesus diz assim, ó, né? 16. Quem crê e for batizado vai ser salvo, mas quem não crê já está sendo condenado. Então, o juízo aqui, o que é o juízo? O juízo é se nós aceitamos ou não a Jesus como Salvador. Se nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que se a gente crer, a gente vai ser salvo. Se não, a gente já está condenado. Diz que do pecado, porque não crê em mim. Né? Se a gente não crê em Jesus, a gente continua em nossos pecados. Nós morreremos em nossos pecados. Da justiça, porque Jesus vai voltar para o Pai, ou seja, ele é Deus, então volta para o que ele sempre foi. E não me vereis mais. E do juízo, por quê? Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quem é esse príncipe? É o próprio Satanás. Jesus, né, quando foi tentado no deserto, tá lá em Lucas, né, Lucas capítulo 4, né, diz aqui que ele era o governante. Ó. Lucas 4, verso 5 diz que o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo, no verso 6, dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então, é por isso que Jesus chama, né, Satanás, né, de príncipe. Príncipe significa chefe, cabeça, o governante. Quem era o governante da terra aqui? Era Adão. Mas quando Adão peca, passa o governo da terra para quem? Para Satanás. É por isso que ele diz aqui que a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. E ele diz o quê? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, nós temos que ter muito cuidado, que Satanás, se você adorar ele pode te dar muita coisa, mas no final a perdição é certa. Então, Deus dá para nós aquilo que é para a nossa salvação, o nosso maior bem, nosso bem eterno. Então, aí nós podemos entender que Jesus disse do juízo, porque o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás já está julgado, ou seja, Satanás encerrou a chance que ele tinha, já estava encerrado. Então, quem é que tem chance? Eu e você. Então, Jesus falou em parábolas para as pessoas entenderem, né, com mais profundidade o que estava sendo falado. Marcos 4, de 2 a 9, diz aqui, e Jesus ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia da sua doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Então, Jesus trouxe a doutrina para cada um. Então, a doutrina é fundamental para a nossa salvação. E ele falou, ouvi o quê? Eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muito terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu. E produziu 30, outros 60, outros 100. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que terra é essa? Jesus mesmo explica para nós qual a profundidade dessa mensagem. Jesus disse que o que semeia, semeia a palavra. Quem é que está semeando a palavra? O próprio Jesus. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. É o solo. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Que solo é esse? É aquele solo que está no junto do caminho. São as pessoas que só têm pouco contato com Jesus. E aí vem poucas informações sobre quem é Jesus. E aí as pessoas mentem sobre quem é Jesus. E aí ele ouve, Satanás vem logo e tira aquela palavra inicial que ele tinha ouvido sobre Jesus. Diz que da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, né, os quais ouvem a palavra, logo com prazer a recebem. São aqueles que não medem, né,
a gravidade da decisão, né, de seguir a Deus, né. Eles tomam a decisão de forma repentina, né. Logo, com prazer, eles recebem a mensagem, né, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporão, são pessoas que, né, logo, logo, né, quando vem as adversidades, diz aqui, ó, depois sobrevindo tribulação e perseguição, ou seja, quando começa a passar dificuldades, né, zombarias, problemas, né, às vezes você tinha dinheiro, você começa a perder o dinheiro, né, começa a surgir mais problemas ainda por você ter aceitado Jesus, pode acontecer. E aí, por causa da palavra, eles se escandalizam e se afastam, infelizmente. Outros, são os que recebem a semente entre espinhos, né? Ou seja, ele conhece a mensagem, ele sabe que a mensagem é importante, né? Ouvem a palavra, né? Mas diz que os problemas, os cuidados desse mundo, o trabalho, né? A família, a busca de riqueza, a busca de poder, né? E os enganos da riqueza, as ambições entram e sufocam. Ou seja, passam eles não têm condição de caminhar junto com Deus. E a palavra é sufocada e fica infrutífera. E outros têm um solo que a Bíblia diz que é um solo que dá fruto, uma boa terra. E que é esse solo? É a nossa mente, é o nosso coração, em aceitar ou não a Jesus. Diz que esses, né, que foram semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra de Deus, a recebem e dão fruto. Mas como é que a gente dá fruto? A própria Bíblia explica, né? Jesus diz aqui em João, se você ainda não leu essa passagem, depois você lê com calma, né? Aqui, deixa eu pegar João 15. Deixa eu ver se é João 15 ou João 14. João 15. Vamos ler aqui, ó. João 15, verso, né, 10. Né? A Bíblia diz aqui, ó. Vamos ler 6 aqui. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí João 8, verso 30, Jesus explica como é que a gente dá. Jesus dizia aqui, no verso 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Você pode estar crendo hoje, agora, nesse momento também. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes aqui na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, tem que permanecer aqui na palavra, para dar fruto. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Né? E aí Jesus disse que nós seremos o quê? Conhecemos a verdade vai. E aí é importante nós entendermos, né, que Jesus, né, diz que a palavra é o que nos transforma. E para dar fruto nós temos que permanecer na palavra. E aí João 15, ó, essa passagem que eu estava procurando aqui, verso 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A gente tem que permanecer em Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus fala que está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Então, a gente tem que permanecer em Jesus. Jesus disse para permanecer nele tem que estar o quê? Permanecer na palavra. Então, aqui claramente está sendo dito que para a gente ser essa boa terra, produzir fruto, nós temos que permanecer na palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, graças a Deus. Lendo, aprendendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade e seguindo a Deus. Isso é o propósito de Deus para mim e para você. Isaías 6, de 1 a 3, diz que Isaías teve uma visão importantíssima de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, no céu existe trono.
Existe um governo, um trono. E a cauda de seu manto enchia o templo. Imagine, serafins estavam por cima dele, nosso grande Deus. Pai, Filho. Cada um tinha 6 asas. Serafim tem 6 asas. Querubim, 4 asas. Com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés e com 2 voavam. Eles velavam a glória. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. 3 vezes. Né? Será que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Pode ser que seja. Pode ser. É o Senhor dos Exércitos. É o nome de Deus. Né? Verdade. Toda a terra está cheia da sua glória. E diz aqui, em um momento, né, Isaías diz que se sentiu pecador, e aí Deus mandou colocar um fogo, né, que foi retirado do altar, pegou nos lábios dele, e Deus diz: Eu te purifiquei. E aí depois Deus faz uma pergunta aqui, ó, Isaías 6, de 8 a 10. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Deus aqui fala nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías aceitou o chamado. Então disse ele: Vai e diz a esse povo o quê? Ouvis de fato e não entendeis. E ouve e muitos de nós não entendemos. Vede se em verdade não percebe. Muitos, né? Nós temos a Bíblia hoje com tanta facilidade, mas as pessoas não percebem o que está acontecendo. Engorda o coração desse povo e faz-lhe pesado os ouvidos. Às vezes, falando essa palavra de Deus aqui, as pessoas fica pesado para elas. Né? Fecha-lhe os olhos, eles não querem ver nem ouvir, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja salvo. Então, a mensagem de Deus está com alguns, né? Nós vemos ali, tem 3 grupos que, infelizmente, não aceitam, né? E um grupo somente aceita a mensagem. Mas a mensagem vai ser dada. João 16,3 disse: Quando vier aquele Espírito de verdade, então o Espírito Santo aqui é de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? É muito interessante, alguns, né, tem até questões filosóficas sobre o que é a verdade. Né? Pois a Bíblia, Jesus responde, João 17,17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se você procurar em outras passagens da Bíblia sobre o que é a verdade, diz que a tua lei, né, é a verdade também. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Então, a verdade é o ser divino. Então, vai nos guiar para Deus através da palavra. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso é maravilhoso. Vai nos anunciar o futuro. Porque Deus tem 3 capacidades da divindade. Onisciência, ou seja, sabe tudo. Onipresença, está acompanhando tudo o que está acontecendo. E onipotência, ou seja, todo poder pertence a Deus. Então, pela onisciência, Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Sabe o que aconteceu no passado, agora está acontecendo e no futuro. Por isso ele nos revela nosso bem. Segundo Tessalonicenses 2, 9 a 10, diz que tem um grupo que não vai aceitar a guia do Espírito Santo, guiar eles para a verdade. Então, se você não é guiado para a verdade, você vai ser guiado por outro caminho. E diz que esse caminho é Satanás que conduz. Diz que a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, existe poder? Tem poder. Não vai em alguns lugares pensando que lá não tem poder. Tem poder lá, sim. Sinais, são feitos sinais mesmo. Claros, objetivos. As pessoas acontecem aqueles sinais. E prodígio, ou seja, prodígios são grandes coisas que são feitas, mas está envolto, tudo aquilo está envolto na mentira de Satanás. E diz com todo engano da injustiça, ele está enganando as pessoas, fazendo usando o poder,
fazendo sinais, fazendo prodígio, né? Ele quer que as pessoas o quê? Pereçam. E diz, por que elas vão perecer? Porque não receberam o amor da verdade. Então, se você não recebe o amor da verdade, que vem da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, você vai ser guiado pelo engano da injustiça. E não vão perecer. Só tem esses dois grupos. Nós temos que escolher. Espero que você tenha feito a sua escolha. Eu já fiz a minha. Outra parábola nos diz aqui, Marcos 4, 21, 23, Jesus diz, vem porventura a candeia, ou seja, candeia é uma lamparina, para se meter debaixo de um alqueire. Alqueire é debaixo de um solo, né? Ou debaixo da cama. Não vem antes para se colocar no velador. O velador é um lugar alto da casa que você colocava a lamparina para iluminar todo aquele cômodo. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Então Deus diz que vai ser manifestada a verdade. Nada se faz para ficar oculto. Uma hora a verdade vai se prevalecer, mas para ser descoberta. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças a Deus, aqueles que são sinceros e buscam a verdade, Deus leva a verdade para essas pessoas. Eu tenho certeza. Ou assim comigo. Com você também pode estar acontecendo. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Você está vendo a lâmpada? Ilumina, ou seja, a luz é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Então, só existe luz na palavra de Deus. Né? Outros lugar é trevas. Não importa onde você esteja. Saia das trevas e vem para a luz. Vem para a palavra de Deus. Aqui tem Mateus 25, de 1 a 13. Nós vamos ler e vamos entender outra parábola, né? Muito importante. Diz, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram em encontro do esposo. Eram tipo aquelas que iam participar do casamento, mas elas em si não eram a esposa. Eram 10 virgens que iam participar do casamento. E 5 delas eram prudentes. No original, a palavra é o quê? Porônimo, né? Pirônimos. Essa palavra pirônimos significa inteligente, sábio, prudente. É por isso que traduziram aqui por prudente, pirônimos. Diz que 5 eram loucos. Eu queria saber o que é o significado de loucos. Lá está escrito moros. É tolo. Pessoa ímpia. Pessoa sem Deus. Aí a gente pode entender. Então 5 delas não andavam com Deus. Elas foram convidadas ao casamento. Como todo mundo está ouvindo o convite do casamento. O que é o casamento? É a volta de Jesus. É a salvação da humanidade com a volta de Jesus. E a Bíblia diz aqui, né, em Apocalipse, fala sobre isso. Apocalipse 19, 7. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? A igreja. Foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O que são a justiça dos santos? Nós não temos justiça. Sabe o que? É o caráter de Jesus que nos cobre. Diz, bem-aventurados são aqueles que são chamados das ceias da boda do Cordeiro. Então, todo mundo está sendo convidado através da pregação do Evangelho. E disse, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Tá vendo? Na Bíblia, é como se fosse um tabuleiro que se encaixa. Então, aqui diz que 5, né, ou seja, andavam sem Deus. Não queriam andar com Deus. Apesar de ter recebido o convite. E elas foram. Elas disseram que estavam se preparando. As loucas, ou seja, as ímpias sem Deus, tomaram suas lâmpadas também. Algumas delas até conseguiram Bíblia. Né? Começaram até a ler a Bíblia. Mas não levaram o azeite. A Bíblia diz que o azeite é o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo. Elas não querem ouvir a voz de Deus. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas. Então elas ouviam o Espírito Santo através da palavra de Deus.
e as suas lâmpadas estavam sendo, né, alimentadas. Diz que tardando o esposo, ou seja, Jesus vai demorar. E está demorando. Tosquenejaram todos, todo mundo dormiu. Nós estamos dormindo. As igrejas cristãs estão dormindo. Jesus está próximo de voltar e a gente está dormindo. Todo mundo dormindo. Eu não vou dizer que não faz parte disso também. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Então vai chegar um momento, né? E a Bíblia nos diz, nós vamos ver depois aqui, vamos falar sobre o chifre pequeno. Nós vamos entender que vai haver um clamor. Deus não vai voltar sem dar oportunidade às pessoas serem alertadas. É esse clamor que Deus falou que vai ser dado. Ele já começou. Aí vem o esposo. Isso a mensagem está sendo dada. Jesus está voltando. Sair-lhe ao encontro. Encontra com Jesus. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Então, diz que aquela multidão de cristãos, né, de várias denominações, disseram que estavam preparados. Prepararam as suas lâmpadas, ou seja, né, lâmpada é o recipiente, né, que recebe, né, o azeite. Ou seja, seria o corpo, nossa própria pessoa. E as loucas disseram às prudentes, ou seja, aquelas que andavam sem Deus, disseram às que andavam com Deus: dai-nos vosso azeite para que as nossas lâmpadas se apaguem. Ou seja, o Espírito Santo não pode ser dado. Ele pode ser explicado para as pessoas, né? Mas você tem que andar com Deus, né? Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Não vou deixar de andar com o Espírito Santo, nem Deus. E diante aos que vendem, comprai para vós. Como é que a gente compra? Jesus falou: temos que permanecer nele, permanecer na palavra. E isso leva tempo. Não dá tempo para você comprar aqui, de última hora, a comunhão com Deus. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo. Né? Jesus chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Que é a segunda vinda de Jesus. Fechou-se a porta. Encerrou. Depois chegaram, disse que é o outro grupo, de Senhor, Senhor, abre-nos. Alguns vão dizer: oh, agora eu quero aceitar Jesus, né? E ele diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Por que não conhece? Porque você não faz parte dele. Você não permaneceu nele. Você é um ramo que não faz parte da videira, que é Jesus. Como nós vimos ali. Você não é discípulo de Jesus, porque você não permaneceu na palavra. Jesus não pode conhecer. Não irá conhecer você. Jesus diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Graças a Deus você está ouvindo essa mensagem antes. Temos a oportunidade de mudar de rumo. Né? De tomar a decisão a partir de agora de permanecer em Jesus. De seguir a Jesus pela palavra. Jesus fala aqui em Marcos 4, 26, 29, diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque isso é o que é feito pelo Espírito Santo. O nascer de novo, como Jesus disse, né, para Nicodemo, você tem que nascer de novo. Como é que acontece? É o Espírito Santo que faz, mas a gente tem que fazer nossa parte, é o quê? Permanecer em Jesus, permanecer na palavra. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Mas quando o fruto já se mostra, mete-se-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia aqui, ó, a que se assemelha o reino de Deus? Jesus fala, ou com que parábola vamos representar? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor. Aí as pessoas, né, dizem que é a menor das sementes, né? Aqui não fala semente. Menor fala micros. O que é a palavra micro? Pequeno. É o pequeno, o pouco de todas as sementes, né? A gente fala lá, quando a gente vê a palavra semente, chama esperma. Esperma é grão, semente, né, que há na terra. Diz aqui: mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. Então a relação aqui da menor é com a maior. Com a maior, ela é a menor de todas as hortaliças, né? A semente dela é a menor de todas as hortaliças, mas no final, aqui a hortaliça é erva de panela ou legumes. No final, quando ela é semeada, esse legume,
essa erva, ela cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. É isso que está sendo. Não é que ela é a menor de todas as sementes que existem, comparativamente com qualquer uma semente, não. É das hortaliças. E cria grandes ramos. Porque eu fiquei pensando assim, mas será que Jesus errou? A ciência está dizendo que tem sementes menores? Não, mas é que é sementes menor em relação às hortaliças. Pode ser que encontre alguma, eu acho. Talvez não. Eu acho que Jesus sabe o que estava falando. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo as pessoas podiam compreender. Então hoje Deus também quer que nós compreendamos. E as pequenas coisas, os pequenos passos que você dá na sua vida, as pequenas escolhas, Deus transforma em grandes a tua salvação. Faça a sua escolha. Dê o passo certo para Jesus. Mateus 24:31 diz que no final vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Então verão o Filho do Homem, imagine, vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Isso aqui é o quê? O resultado do juízo. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais vão ajuntar os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que são a boa terra, aqueles que que têm as lâmpadas, né, com azeite, vão ser recolhidos aqui dos quatro ventos, de uma outra extremidade de onde? Dos céus. Você quer participar desse grupo? Eu quero. Eu já estou aqui no meio. De qualquer jeito eu vou fazer parte. Jesus diz o que? O tempo está cumprido. Que tempo é esse? Vamos entender agora. Marcos 1, 14, 15. Depois que João foi entregue à prisão, que é João Batista, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo o tempo. No original está escrito kairos. O que é kairos? Medida adequada, momento certo. Ou seja, no momento certo do tempo, chegou Jesus. E dizia o reino. A palavra reino é basileia. Basileia é o poder real, domínio, o governo, o direito, a autoridade para governar está próximo. Está próximo o momento que Jesus ia tomar da mão de Satanás o governo da terra. Jesus fala, arrependei-vos e credes no evangelho. Quando é que Jesus fez isso? Quando ele morre na cruz, está consumado, ele tomou o governo de Satanás e passou a ser nosso representante. Amém? E glória. Daniel 7, 9, 14 explica isso aqui, meus irmãos. Que maravilha. Jesus vem cumprir as profecias que foram reveladas aos profetas, como Daniel. Diz aqui Daniel, e continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Esse ancião de dia é o nosso Senhor, Deus. Maravilha. A sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como a pura lã. Os cabelos brancos. E o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardiam. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares os servidores. Milhões e milhões assistiam diante dele. Que maravilha. Assentou-se o quê? O juízo. Que juízo é esse? É o juízo que a Bíblia diz que, à medida que for julgado, você será julgado. No final, a misericórdia triunfa no juízo. E aí, para ter um julgamento, tem que abrir livros de registro. Então, estive olhando por causa das vozes, das grandes palavras que o chifre preferia ser. Deus disse a Daniel que haveria um chifre e seria arrogante quando fosse estabelecido, né, o juízo. Esse chifre diz que estive olhando até que o animal foi morto. Então, em algum momento esse chifre vai ser morto. Teu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, queimado pelo fogo está relacionado com a segunda morte. Lago de fogo e enxofre. Esse chifre aqui vai ser destruído na segunda morte. Não faz parte dos salvos. E quanto aos outros animais, que outros animais? São animais que Deus revelou na profecia de Daniel 7. Foi-lhe tirado o domínio, todavia foi prolongada a vida até certo espaço. Então eles iam perder o poder deles, o governo.
Quem esses 4 animais? O primeiro era um leão, que representava o quê? Babilônia. O segundo era o quê? Um urso, que representava o quê? A Medo-Pérsia. O terceiro era o quê? Um leopardo, com 4 asas, que representava a Grécia. O quarto animal era o quê? Um animal que a Bíblia diz terrível e espantoso, que era descendente do leopardo, que seria o quê? O Império Romano. E do Império Romano surgiria o quê? 10 chifres. Dentro desses 10 chifres do Império Romano, a Bíblia diz lá na profecia que ia surgir um, né? Como se fosse o 11. Ia derrubar 3. Se um que aparece é 11, derruba 3, né? Fica sendo 8. E aí, esse oitavo, né? Diz aqui, esse chifre aqui, ele estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem. Então Deus revelou que depois que esse chifre fizesse o que tinha que fazer, perdesse e fosse destruído, Jesus viria, né, nas nuvens do céu como um filho do homem. É a segunda vinda de Jesus. E dirigiu seu ancião de dias e fizeram Jesus chegar até ele. E foi dado domínio, a honra e o reino. Ou seja, quando Jesus vem na segunda vinda, estabelece o reino na terra, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Bênção. O seu domínio é um domínio eterno, ou seja, o governo de Jesus não passará. Não passará, e seu reino tal não será destruído. É o último reino que vai permanecer. Então vem a pergunta: quem é esse chifre pequeno? Ele é importantíssimo de saber quem é ele. E a Bíblia diz que ele vai perseguir os santos. Ele vai tentar mudar as leis de Deus. Esse chifre. A Bíblia diz lá, em Daniel 7:24, o quê? Os 10 chifres, né, que vêm do Império Romano correspondem a 10 reis que se levantarão daquele rei, Daniel 7:24. E foi a divisão da Europa em 476, né? No ano 476, que formou o quê? Portugal, Espanha, né? França, Itália, né? Todos esses povos aqui. Né? Então, depois dele se levantará outro reino, 476, depois de Cristo. Depois desse tempo ia surgir um outro, que seria um chifre pequeno. O chifre pequeno tem que estar depois do ano 476. Né? Então, Daniel 7:24 diz que esse chifre pequeno vai se levantar e vai derrubar 3 desses aqui, ó. Então, existiu que os povos anglos da Inglaterra, os francos, que criaram a França, os visigodos, né, criaram a Espanha, os suevos, Portugal, os vândalos, né, sul da Espanha, os germanos da Alemanha, os burgundos, né, região da Suíça, os ostrogodos, região da Áustria, os lombardos, norte da Itália, e os érulos, no sul da Itália. Quais são os que foram destruídos? Os érulos, né, os vândalos aqui e os ostrogodos. Eles tinham a característica, eles criam Deus, né, era único. Eles criam no arianismo. E existia um poder que resistia essa visão. Né? Vamos já descobrir quem é. O qual diz que esse chifre será diferente desses outros aí, desses primeiros. Todos os reinos da Europa ocidental eram reinos políticos. Só que o chifre pequeno seria o quê? Um poder político religioso, que a Bíblia diz. Que ele vai tentar mudar a lei de Deus. Então, além de político, ele também se envolve com a religião. Diz que ele é pequeno, um chifre pequeno, Daniel 7:8. E o menor país do mundo só tem 108 acres de extensão. Quem é esse país? O Vaticano. O país do Vaticano. Tem 108 acres. E o Vaticano, né, diz que ele foi quem derrubou, próximo do ano 1538, esses três povos aqui, ó. Os ostrogodos, os érulos e os vândalos. Então, ostrogodos, érulos e vândalos, né, foram derrubados pelo Vaticano, né, poder papal, na época, para o poder papal alcançar poder. E a Bíblia diz que esse poder, que é o chifre pequeno, que é o poder papal, diz porque todas as nações têm bebido do vinho da ira de sua prostituição. O que é prostituição? Em relação ao que é Deus. A igreja, quando ela não é fiel a Deus, a Bíblia diz, Deus diz que ela está prostituindo. Quando ela está prostituindo? Quando está ensinando as pessoas a adorar falsos deuses. Então diz aqui que o chifre pequeno, que é o poder papal,
é aceito e apoiado por todas as nações do mundo hoje. Hoje mais ainda, né? Diz que o vinho se refere à sua influência sobre ensinamentos contrários à Bíblia. Nós podemos ver, né? Dentro da própria Igreja Católica estão sendo ensinadas coisas, né? Que a própria Igreja Católica, né? Conservadora, está contra. Né? Francisco mesmo tem ensinado coisas, né? Complicadíssimas. Mas a Bíblia diz aqui que Daniel 7,25 dá mais uma característica do poder papal, que ele ia cuidar, mudar os tempos e as leis. Quem foi que mudou o calendário? Nosso calendário hoje é gregoriano. Papa Gregório é quem estabeleceu. Antes o calendário era juliano, estabelecido por Júlio César, imperador Júlio César. Tinha 10 meses, né? Passou a ter 12 meses. É por isso que novembro vem de 9, né? Mas representa o quê? Novembro. 11. O número de novembro é 11, porque acrescentou-se mais 2 meses. Quais meses? Julho, dedicado a Júlio César, e agosto, dedicado a Augusto César, os dois imperadores. Novembro, né? Dezembro é de 10, mas o número é 12. E esse chifre pequeno diz também ia tentar mudar o tempo, ou seja, mudou o calendário. O Papa Gregório mudou o calendário. E a lei, mudou-se a lei. Pegou o segundo mandamento e retirou. Pegou o quarto mandamento, né, que é o sábado, e retirou. E colocou guardar domingos e festas. E retirou o mandamento que dizia que você não pode adorar a imagem. Pegou o 10º e dividiu em 2. Então o chifre pequeno mudou o quarto mandamento da lei de Deus. Quem é? O poder papal. Alguns dizem que esse chifre pequeno, que a Bíblia também chama, né, de homem do pecado, né, em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, é o mesmo. Outros povos, né, o islamismo, não. A Bíblia diz que ele é descendente do Império Romano. E está na Europa. A Bíblia diz: lembra-te de guardar o santo dia do sábado. O chifre pequeno diz não. Ou diz aqui, eles mesmos falam, né? Na revista deles, ó, Américas, Sentinela Americana de Nova York. O meu divino poder aboliu o sábado. Imagina, ele diz que tem divino poder. Ordenei-vos santificar o primeiro dia de semana. Quem fez isso? Foi Constantino, no ano 7 de março de 321, ele fez um decreto, né, estabelecendo a adoração de domingo. E quem seguiu isso? O poder papal continua ensinando isso, como se fosse verdade. E eles dizem ainda que tem poder divino. Ó. E agora o mundo inteiro, civilizado, se curva reverente à obediência. Ele diz que tem poder divino. Então está cumprindo a profecia que Deus falou desse chifre, né, que ia tentar mudar os tempos e a lei. Também na profecia de Daniel 7,25 diz que ele ia consumir os santos do Altíssimo, ia perseguir os santos e matar as inquisições que ocorreram. O poder papal matou milhares de pessoas nas inquisições. Durante a Idade Média, mais de 150 milhões de pessoas, incluindo crianças, velhos, morreram violentamente pela mão dos cruéis do chifre pequeno. Só porque você queria ler a Bíblia ou não aceitava alguma doutrina papal, você era bom. E eles mesmos dizem, o próprio chifre pequeno, ou seja, o poder papal diz, a igreja tem perseguido. Apenas um principiante na história da igreja negaria isso. Quando ela crê que é bom empregar a força, e a usá-la. Então, eles continuam dizendo, se for necessário usar a força, eles vão usar. E agora o Papa Francisco está querendo estabelecer um governo mundial. E dizendo que você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Como é que você não vai ter nada? Vão tomar de você. E você não vai ser feliz, não. Você vai ser perseguido. Daniel 7,20 diz que os santos serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade do tempo. Isso aqui é a profecia, né, dos 1260 anos. Então, o poder papal surge no ano 538, né? Surge um documento dizendo que eles agora passavam a ter poder quando, né, o último imperador saiu de Roma, né, e foi para Constantinopla, e aí eles assumiram o poder no ano 538. Então, esse chifre pequeno teria um tempo específico para perseguir. Realmente, eles perseguiram. Durou mais ou menos 1260 anos, né, de perseguição. Só parou quando Napoleão Bonaparte, maçom, grau 33, mandou 3 maçons, né? Garibaldi, Mazzini e Cavour, 3 maçons foram lá, prenderam o Papa Pio VI, 1698. E aí eles perderam parte do poder, mas não foram destruídos. E a Bíblia diz isso, né? Lá em Apocalipse 13, né? Isso está escrito na Apocalipse 13, né? Verso, né? 3. Esse ferida, né?
aconteceu em 1798, e vi uma das suas cabeças, ou seja, que é o chifre pequeno, como ferida de morte, mas sua chaga foi curada, ou seja, o poder pascal vai ser curado. E toda a terra vai se maravilhar novamente. Isso já está acontecendo. Então, o tempo está cumprido. Então, que tempo é esse? A profecia que Deus deu para Daniel, Daniel 8,14, que começava com quando? Uma autorização da reconstrução de Jerusalém no ano 457. Deus falou que ia durar 2.300 anos, né? Tardes e manhãs, até que chegasse o dia do julgamento no céu. Então ia ter o quê? 69 semanas até Jesus batizar, aqui, ó. Jesus ia pregar 3 anos e meio, ia morrer no ano 31. Depois, 3 anos e meio depois, Deus chama Paulo, né? Apedrejamento de Estevão, Deus chama Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Isso dá o quê? 70 semanas, que é 490 anos. E aí restam 1810 anos, ou seja, vai cair em 1844. No ano 1844, o que aconteceu? Jesus sai do lugar santo para o lugar santíssimo, que é chamado dia da expiação, dia do juízo final. E aí Deus diz que a partir desse momento começa o julgamento daqueles que confessaram ou estão confessando seus pecados, né? Dia a dia para Jesus no céu. E Jesus vai o quê? Vai rever nossos nomes lá no céu. Jesus quer que você confesse seus pecados hoje, para que ele possa te perdoar. E diz que depois disso, ele volta. Então, nós estamos numa fase quase do fim. Então, Jesus estava antes no lugar santo, quando ele foi para o céu, até 1844. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Mas em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo. E começa o quê? O julgamento final. E no final vai fechar a porta. Lembra da parábola, né? Das 10 virgens? Que a porta fecha. E essa porta fechada é o julgamento de todas as pessoas. E aí diz o quê? Deus diz, né, que agora nós temos que tomar uma decisão. Eu espero que você tome sua decisão. Eu já tomei a minha. Deus te deu um bom fim de semana e já deseja-te o quê? Um feliz sábado. Começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.